Mais um episódio dessa terceira temporada tá no ar. E nela, a gente tá conversando sobre relacionar-se hoje. Afinal, como as relações vêm se moldando aos tempos atuais? E o tema que eu escolhi para esse episódio, sobre um formato mais clássico de relacionamento, a monogamia. De acordo com o dicionário, a monogamia é um sistema ou um costume que, durante a vigência do casamento, impõe ao homem ter uma única esposa e à mulher ter um único marido. Beleza, isso eu acho que a maioria de nós já sabíamos. Mas e agora? Vamos descobrir como esse formato tem sobrevivido aos novos tempos? Sejam muito bem-vindos ao Café com Crise. Meu nome é Gabi Cavalcante, sou criadora de conteúdo e cantora. A ideia aqui é refletir e rir. Então peguem o cafezinho de vocês e vem comigo. Para isso, eu chamei um casal que eu acho que tem conhecimento de causa, tá? Ela é canceriana, tem 32 anos, é produtora e atriz. E ele é escorpiano, tem 36 anos, ator e comediante. E pasmem, apesar de ambos serem da classe artística, eles são monogâmicos. Maria Paula Lima e o Williams Mesa Capa! Pasmem! Pasmem, gente. É porque é algo realmente chocante. Vocês não acham? E aí vira monogâmico, parece que vai estar eu com uma blusinha fechada, saia longa, toda correta. Isso, tipo, blusa que não pode mostrar o cotovelo. Eu acho, gente. Mas essa definição de monogamia tá onde? Tipo, no dicionário. No dicionário, assim? Eu juro que eu Caralho, vi esse Google. Aurelião. Impõe é muito forte. Impõe é forte. Por isso que a gente vai falar sobre isso. Sobre os novos moldes, né? Os novos tempos em formatos diferentes de relacionamento. Precisamos atualizar até os dicionários hoje em dia, né, cara? Bom, achei muito forte, sério. Eu falei, impõe. Impõe é forte. Gente, bem-vindos. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Valeu. Tô muito feliz de estar aqui. Pessoas que eu admiro muito e que toparam vir aqui, gente, conversar aqui neste podcast incrível. Bom, vamos lá. Vamos começar entendendo um pouquinho desse formato do casal. Vamos entender, tá? Vocês são monogâmicos, né? Foi uma decisão tomada conscientemente ou vocês seguiram o fluxo? Cara, eu tô achando maravilhoso. Tô me sentindo, tipo, sou clubber. Clubber? O que é isso? Ninguém mais é clubber, Williams. Cara, é engraçado, né? Porque se for seguir a gente foi criado numa sociedade monogâmica, né? Sim. Que, pelo menos que vende isso, né? Como instituição e tal. Não sei, na minha vida, eu sempre fui um cara que, tipo, apaixonado nos relacionamentos, assim. Tipo, acho que eu sempre construí essa coisa, pô, tô gostando de tal pessoa. Eu vou ficar com ela, então vamos sair de novo e tal. Sempre construí um pouco essa relação, assim. Fiel a ficante. Famoso fiel a ficante. Mas nem assim, não tô sem querer pagar de... Não, eu acho que o sentimento, ele é, antes de mais nada, ele é egoísta. Você age de acordo com o seu interesse. Então, eu sempre achei interessante, pra mim, estar com aquela mesma pessoa, sair com ela, conversar e tudo mais. Eu também. Eu já tive um relacionamento aberto, mas eu não sabia. E aí eu descobri que eu não gostava. Aí eu fiquei um pouco traumatizada, então eu meio que decidi com a vida. Você não sabia, né? É complicado, né? Isso é muito comum na nossa sociedade. Comum. Eu fiquei bem chocada, aliás, porque esse era o discurso. O discurso era, não, a gente tem um relacionamento aberto, mas eu não sabia. Mentira, ele falava pras pessoas. Falava. Bacana. Vários, Boa né? pessoa. Tipo, tem várias situações, mas eu já sentia e eu sinto, até porque eu tenho meus pais casados, eu tenho irmãos casados. E sempre foi um modelo que eu achava que te agradava. Que me fazia bem, assim. Não... Eu acho já que um marido é muita coisa pra administrar. 2, eu já sinto que seria bem... muita informação. Mas isso é interessante, né? De referência. Porque eu cresci com pais casados, mas quando eu tinha 16 anos eles se separaram. E não foi uma separação de boa, não. Hoje eles até se dão bem. Mas os seus pais têm uma relação muito saudável. Né? E eu acho que fica um pouco talvez essa referência, Pra mim fica. Acho que foi, acho que é a minha maior inspiração, assim, porque eles são casados até hoje. Acho que eles estão com 38 anos de casado ou mais. E é uma relação saudável, que é raro, né? Tipo, triste isso, mas é raro. Ainda mais casais há tanto tempo junto, a gente vê
pouquíssimos. Pouquíssimo. Mas eu sempre me inspirei muito nessa coisa de casal, não nesse sentido de monogamia ou não, casado ou não. Eu sempre pensei no parceria. Tipo, a palavra pra mim sempre foi parceria. Você é meu parceiro? Tipo, independente de rótulo, independente se a gente namora, se a gente fica, se a gente é casado, se a gente só mora junto, o que a gente tem? Sim. Então eu procurava uma parceria, tipo alguém que topasse estar comigo em todos os momentos. E eu tenho amigos que têm relacionamento abertos que têm a parceria. Que pra eles funciona a parceria. Exato. E a parceria está dentro desses momentos também de relacionamento aberto, de curtir uma balada e beijar outras pessoas, ou de ter mais gente no quarto junto, ou não, hoje vamos sair com alguém específico, eu gostei dessa, eu gostei daquela. Só que eu sempre percebo que os relacionamentos saudáveis que eu conheço, independente de monogamia ou não, a palavra é parceria. Total. Eu acho, o pouco que tenho adentrado ao assunto não monogamia e já fiz um episódio sobre não monogamia, provavelmente o de vocês vai em seguida, ainda estou decidindo esses detalhes, mas na verdade, num geral, os relacionamentos não monogâmicos são mais parceiros do que os relacionamentos monogâmicos, num geral. Por quê? Aí, na minha opinião, porque as pessoas monogâmicas ainda estão presas num formato... Fala mais! Gente, vamos deixar claro aqui, eu sou monogâmica, tá? Então, assim, eu estou solteira, mas me considero uma pessoa monogâmica, só para vocês saberem. Mas as pessoas monogâmicas, num geral, são pessoas menos questionadoras, que seguem muito mais o fluxo, e aí elas estão presas ainda num formato muito antigo de relacionamento, e um formato antigo às vezes não inclui tanto parceria, é isso, meio, sabe? O homem normalmente muito autocentrado e a mulher levando tudo nas costas. Sim. Então, num geral, eu acho que os relacionamentos não monogâmicos têm esse ponto de sucesso mesmo. Eles são muito parceiros entre si. É isso que a Maria falou, né? Eu acho que tem muito a ver, eu acho que essa quebra da monogamia com o empoderamento feminino. Porque do jeito que o dicionário Aurélio ainda vende o que é a monogamia, é uma visão muito patriarcal, né? Exato. Algo que é imposto. Então você acaba tendo relacionamentos monogâmicos abertos sem uma das pessoas, uma das partes saberem, né? Exato. E eu acho que a não monogamia, eu acho que ela surge através do momento em que as mulheres começam a falar, cara, não concordo com isso e tal. Por isso que eu acho que na nossa geração e cada vez mais os relacionamentos são um pouco mais curtos, porque antes o relacionamento era muito pautado em quem domina a relação. Né? E socialmente sempre foi a figura do homem quem dominava. Hoje, com a mulher cada vez mais com voz ativa, eu acho que o homem que tem esse pensamento ainda de uma relação de casar com uma mãe, né? Ele quer procurar mãe na parceira dele, velho, ele começa a ver navios cada vez mais. As mulheres falam, mano, irmão, é nóis, porque hoje a mulher trabalha independente financeiramente, ela tem opinião, ela não vai fazer tudo sozinha na casa mais, exatamente. Não tem mais essa. Enfim, e eu tenho amigos hoje que já me falaram, eu estou decidindo ter um relacionamento aberto porque eu tenho medo de ter um relacionamento monogâmico. Ou tipo, ele tá se forçando, olha isso, é uma coisa ruim, a pessoa se forçar a fazer algo que também não é da natureza dela, eu fico pensando. Daí assim, eu vi um casal de amigos que, super interessante, os dois, super legais, super perfeitos juntos, e eles decidiram que ia ser aberto, e eu vi ele falando pra mim, não, é porque ela já passou por muito relacionamento abusivo, ou muita traição, e ela tem muito medo de fechar e sofrer de novo. Então ela prefere já ser aberto, porque aí meio que se eu for fazer alguma coisa, eu já faço com ela sabendo. Sim. Eu já percebi esse movimento também. Não foi o caso das pessoas que eu entrevistei, nem nada aqui no podcast, mas eu já saquei que, cara, a gente tá num momento geracional, eu falo que os millennials se ferraram muito, assim, né? Que a gente pega uma fase... Quem são os millennials mesmo? A gente. A gente. Quem é cringe? Não. A gente. Não, é assim, a gente também. Cringe é tipo, a gente cringe é brega. Tá. Achei que era uma nomenclatura. É um senhor de idade, não. Explica bem, vai lá. Cringe é quem também é milênio. Não, então para. Pera, nossos pais são o quê? Nossos Pô, nem pais sei são o nome da geração deles. Chatos pra caralho. Não.
Juro, eu não sei o nome da geração deles, eu só sei a partir da nossa. Eu sei que a mais nova que a nossa é a geração Z. Ah, então é isso que eu tava confundindo. Geração a gente Z, é millennials. A geração Z chama a gente de cringe. Pronto. Ah, beleza. Ah, cringe é falar com emoji. Tá Eu bom, descobri tá isso bom. já. Isso, Cara, eu sou muito burrão, eu exatamente. achava, tipo, geração cringe. Olha lá, cadê o sketch? Já É, anota aí, total. ó. Sketch aqui, anota aqui. Enfim, mas os millennials passam esse perrenguinho porque a gente vive essa fase de transição. E aí a gente tá com a cabeça cagada de outros relacionamentos, de ter sido muito traído, abusivo. Porque e a gente agora... viveu uma geração que isso era normal. Normal, exatamente. Então, tipo, as pessoas não davam nome, e aí a gente passou no meio... A gente passou por essa transição de passar a dar nome às coisas. E aí a gente começou a perceber, meu Deus, eu fui muito traída. Meu Deus, eu passei um relacionamento abusivo. Meu Deus, e a gente tá todo ferrado da cabeça. E aí a gente opta, às vezes, por um relacionamento com medo e com traumas que a gente carrega de outras coisas. Mas que é um caminho muito perigoso, né? Muito. Porque se você não tá pronto para um relacionamento aberto, você vai fechar uma portinha de um machucado e abrir outra, né, cara? Porque... Na minha Você opinião, sabe que uma sim. vez eu conversei com um cara que ele falou pra mim assim: poxa, eu tô sofrendo muito porque eu acabei de terminar com a minha namorada. E aí eu tava fazendo um negócio de trabalho, continuei conversando com ele, ele falando que ele tava muito chateado com o término da namorada. E eu falei, nossa, né, quer, né, mudar o dia da nossa reunião? Ele, não, tá tudo bem e tal. Aí passou um tempo, ele falou, não, eu tô indo encontrar minha namorada e não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, ele ainda não aceitou, né? Aí ele falou, não, porque a Luana, e depois ele falou Cláudia. Aí eu falei, calma, você namora? Ele falou, não, eu namoro a Luana é minha parceira de vida. E eu posso ter outras namoradas. A partir do momento que a Cláudia, que acho que era oficial, está desconfortável com alguma outra namorada, eu termino. E aí, ele tava sofrendo muito, que ele tinha terminado outro namoro, mas eu falei assim, nossa, mas se você gosta tanto da outra, talvez você goste da outra. Ele falou, não, meu amor da vida é a Cláudia, é ela a mulher da minha vida. E aí eu achei muito curioso, porque, cara, é o acordo deles, é a parceria deles, eles vivem bem assim. Por mais que ele sofra um término de relacionamento, ele aceita porque, cara, minha parceira de vida é a Cláudia. É a fulana. Cara, eu não tenho tempo nem organização pra administrar tanta relação. Sem brincadeira. Eu organizo pra você. Oi, do nada, gente. Olha aqui, a gente vai presenciar a abertura de um Abertura. relacionamento, será? Será? Fiquem aí. Vote aí. Você acha que a gente tem que abrir um relacionamento? Mande seu torpedo. Cringe. Mandem os um currículos. Mandem os currículos. Manda Vai foto. que, né? Tipo, É. vocês falam, A gente tem realmente. os nossos escolhidos pra... a gente tem. Isso é bom, hein? A gente tem a listinha. Vamos deixar pro final? Vamos. Eu acho que a gente vai revelar Quem essa sabe não é o lista. seu nome que vai ser citado. Maravilhoso. Não. Ai, meu Deus. Bom, vocês já tiveram uma conversa sobre a não monogamia? Assim, uma conversa de falar, tá, e aí, é uma opção pra nós? Porque assim, eu sei que como vocês vivem nessa bolha que tem muita gente que opta pela não monogamia, creio eu que vocês estão em constante contato e isso é comentado ali na relação. Mas outra coisa é sentar e falar, tá, e aí? É uma opção pra gente? Não é uma opção pra gente? Eu acho que como a gente já se conhecia, né? É interessante falar isso. A gente foi começar a namorar, a gente se conhecia há uns 6 anos já. Caraca. E os dois já eram atores e tal. Então acho que isso tudo foi conversado de uma maneira super informal quando a gente tava começando a ficar. Mas muito no sentido, tipo, e você? Você pensa em ter filho? Sabe esse papo? Sim, sim. Você pensa em casar? Então acho que como a gente foi entendendo um ao outro, tipo, hoje, não sei, nunca mais falamos disso. Vocês né? estão juntos há quanto tempo? Só pra contextualizar aí a galera. Acho que 7 anos. A gente se conhece há uns 15 já. Mas uns que a gente tá junto, acho que é 7 de namoro. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 anos. 7 anos. E casado vai 4. fazer 4. Vai fazer 4. São 3 e pouco. Entendi. E aí, eu sinto que a gente, tudo que da nossa relação a gente conversa. Eu acho que isso também é uma questão. As pessoas acham que sempre conversa é DR. DR é uma coisa, treta é uma coisa. Conversar sobre
a sua relação Amo. é muito importante. Tipo, eu preciso explicar pra ele o quão importante é pra mim que ele faça alguma coisa da casa, assim como ele precisa me explicar o quão é importante que eu faça outra coisa da casa que ele acha importante. Sim. Tipo, não adianta eu ficar remoendo uma situação e não abrir pra ele porque, vai parecer que eu tô tendo DR. Não, ele tem que saber os meus sentimentos. Diálogo aquele chama, quadrinho lá que gente. caiu, você colocou na lateral ali, eu acho melhor voltar. Não pra fui lá. eu que coloquei, Ah, foi não? a Marlene. Ah, tá bom. Mas você falou que você ia pintar, você tem que pintar Então, antes de vou pôr. pintar. Vamos conversar aqui o quê? Algumas DRs, talvez? Talvez. Eu vim Enfim. saindo de casa hoje, eu falei, mano, preciso comentar desse Isso é o quadrinho. TDAH dele, a gente tá falando de assunto, ele muda. Isso também foi um trabalho, a gente pode falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos aqui uma terapia de casal? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Que eu acho algo interessante também, terapia de casal. Não, interessantíssimo. Casais que não têm essa abertura pra conversar sozinho, precisa de um estímulo, eu acho bom às vezes. Diálogo, né, cara? É. É isso que você tá falando. É muito louco como as pessoas ainda acham que qualquer tipo de conversa é DR. Ainda é muito preso. E aí, eu vou defender de novo os não monogâmicos. Normalmente eu sou meio advogada do diabo aqui, tá, gente? Apesar de ser monogâmica. Que eu acho que eles saem ganhando nisso também. Eles trocam mais ideia. Eles trocam muito mais ideia. Sim. Não só pelo formato de relacionamento, mas também exige, né? O formato de relacionamento exige esse diálogo constante e atualização de vai ser assim, vai ser assado, Sim. enfim. Como também são pessoas normalmente mais desconstruídas, questionadoras. Você não conhece um não monogâmico que fala, a gente tava indo no culto ontem. Não, é verdade, é um perfil É um perfil. diferente. Apesar de que também acho que tem muita gente com um perfil bastante manipulador, egoísta, que se maquia de liberalzão, de dananã, e você às vezes assiste de longe e fala, gente, essa galera vê um relacionamento aberto que só uma das pessoas tá feliz nisso. Eu já conheço, cara, o mais clássico pra mim, esse pra mim é um retrato às vezes, e geralmente é o esquerdomachão, né? Que é assim, não, brother, a gente transa com outras pessoas, tal, uma coisa, legal, tal. Aí ele uma menina que a gente conheceu no Tinder e tal. Aí eu já mando. E tem uns caras também, não, então, brother, a gente só transa com mulheres. Eu falei, caralho, não tem nada mais malandro que um homem convenceu a mulher dele de podemos transar com outras mulheres, mas você não pode transar com outro homem. E aí eu sempre fico provocando, eu falo, mas você não curte homem, não? Eu falei, então ela pode falar, tipo, eu tô tipo, ela saindo, pode, então, eu vou transar com um exato. cara. Não, brother, é só uma coisa cósmica entre nós. Aí eu já falo, mano, pra cima de mim, Não, e eu velho. já vi meninas, namoradas desses caras defendendo, falando, não, é que eu sou bi. Isso. Falar, eu já e ouvi. ele não. É. Então, se Não, o seu e tesão tudo é ver bem. 2 homens com você ali, foda-se o seu tesão. O importante é o dele ser satisfeito. Exatamente. Então, é muito louco você falar isso, porque pode existir isso. Mas eu, de todas as pessoas de relacionamento aberto que eu conheço, claro que eu conheço pessoas que o casal, os dois são bis e tudo mais, e entra nesse lugar que você falou, que você tem até uma invejinha do processo de evolução dessas pessoas. Você fala, caralho, mano, os caras não têm ciúmes e se amam, e são muito outro nível de evolução. Eu não tenho isso. Mas muitos é nesse lugar. Tá interessante só pra um. A outra pessoa não percebeu que ela tá maquiando uma falsa liberdade, mas na verdade ela tá suprindo o desejo de outra pessoa. Isso é um problema também. Uma vez eu troquei ideia com um cara sobre isso. Que cara? Um amigo. Nosso relacionamento Minha é melhor super amiga. saudável, gente. Eu falei, homem? Não, era uma amiga. Eu tava trocando ideia com um cara, e aí eu lembro dele falar, tipo, não, eu gosto de relacionamentos abertos, tal. E eu falei, mas por quê? Ai, não, porque a gente fica livre, tal. Eu falei, tá, bonitão, então é o seguinte. Bonitão? Então o cara era bonitão. Falei, deixa eu fazer meu personagem. Falei, então tá, bonitão, você quer um relacionamento aberto pra você. Só que se um dia você tá super cansado, você tá trabalhando pra cacete, você fala, meu, amor, eu não vou conseguir sair com você hoje, porque eu vou ficar até 3 horas da manhã preenchendo dados, tal. Aí ela fala, então tá bom, então eu vou sair com o Claudião. Sai com o Claudião, no dia seguinte ele fala, e aí, amor, vamos sair? Ela, ai não, você sabe que ontem eu saí com o Claudião, você sabe como o Claudião é, né? Eu tô toda dolorida, eu preciso descansar. Você vai achar saudade? Você vai achar tudo bem? Ele, ai não, né? Então você não quer um relacionamento aberto, amor, você quer comer várias meninas. Fica menos feio você falar isso. Você sabe que eu, no episódio sobre não monogamia, eu trouxe essa pauta. Eu falei, tá, e aí? Tem muita gente disfarçada aí nesse meio? E elas falaram, eram 2 meninas, e Elas eram um casal. Não eram um casal. Elas separadamente tinham relacionamentos não monogâmicos. Heterossexuais.
eu acho que uma delas é bi e a outra é hétero. Uhum. Eu acho, tá? Não me lembro desse detalhe. E elas falaram que, cara, é isso. Vindo de homem a gente sempre desconfia. Como é que é Ponto. aquela Tipo frase assim, que vocês falam? independente de, tipo, não monogâmico ou monogâmico, a desconfiança segue a mesma. E é isso que, bom, enfim, um inferno, né, da vida Como da é que mulher. vocês falam? Nem todo homem, mas sempre homem. Mas né? sempre Essa um frase homem. faz muito sentido. Exato, mas e aí eu entendi que o que elas disseram até faz sentido, de tipo, cara, a desconfiança que a gente tem de macho, ela vai seguir sendo a desconfiança que a gente tem de macho na não monogamia também. E aí, claro, a gente tem que ficar de olho. Tem cara que vai estar lá só pra comer mulher e que no fim é um baita machista que só pode aí os acordos sempre beneficiando ele, Sim, etc, sim. etc. Mas isso, é homem, né? Que tristeza que a gente gosta e tá aí. E tem uma coisa que a gente tá vivendo dessa coisa geracional que sempre acontece, que é quando a parada fica hypada. Então é isso. Então agora é o que a gente tava falando. Tem pessoas que estão experimentando um relacionamento aberto e eu acho positivo isso. E na verdade ela nem é, ela é um pouco mais monogâmica, mas ela tá passando por essa experiência porque tá na moda. Sim. Que eu já acho saudável pra caralho. Sim, Sim. Tipo, a gente é de uma geração, pelo menos os homens da minha adolescência, cara, ninguém experimentou ficar com outro homem na minha bolha ali. E isso é uma Sabe? coisa que a nova geração tá tirando de letra. Isso. Que eles não se identificam. Ah, mas você é hétero? Não. Você é, não sei você ainda, sei lá. É gay? Não. Tipo, eles estão curtindo e conhecendo pessoas. E eu sempre defendi muito isso, porque eu já saí com modelões, já saí com meninos feios. E aí sempre eu ficava assim, eu já fui questionada por sair com meninos feios, e eu falava assim, mas... Tipo, eu nem sabia que isso estava em pauta, sabe? Aí, Tipo, gente, eu gostei desse saí cara. com modelões, casei com meninos feios. Vai dar, gente, esse episódio! Porra! E aí, tipo, eu pensava assim, cara, será que eu, tipo... Sabe, você se questiona por que as pessoas estão criticando e olhando. Às vezes eu ia em restaurante e percebia que as pessoas davam uma observada e tal. Eu falava, ué, mas, cara, ele é mó legal, ele é muito inteligente, ele é interessante, é isso. Eu falava, sabe, eu sempre vou defender sair com pessoas, Sim. sabe? Pessoas interessantes. É o que a gente sempre fala. Não tenho sido hétero. Não sei se eu Tenho sou, sido entendeu? hétero. Tenho sido hétero. Tipo, um dia pode ser que eu Apaixone acho por uma possível menina. um dia você se apaixonar, eu acho. É. Ainda mais que a gente tá vivendo isso. Você tá acompanhando a evolução do mundo, cada vez mais o seu inconsciente vai abrindo. Sim. Vai abrindo. E tanto é que a gente tem visto muita gente mais velha hoje em dia que acompanha isso falando, cara, Sim. eu me apaixonei, eu me permiti me apaixonar por outras pessoas. E acho que várias pessoas não se permitem, às vezes, deixar acontecer uma atração por alguém do mesmo sexo, porque ela rotulou já. Não, eu sempre fui heterossexual Eu e tal. sou hétero. E a Maria sempre falou isso, falou, cara, eu acho que você se apaixona por pessoas. Claro, você tem Sim. tem o seu desejo, né? Tipo, eu não lembro na minha vida de eu ter algum sonho, um desejo por um homem e tal, mas é o que ela fala, pode um dia acontecer. Pode acontecer. É. E eu acho que isso, a maior punição que você pode fazer social é você não se permitir que isso aconteça. E vocês acham que isso também se encaixa, por exemplo, pra não monogamia? Hoje vocês são monogâmicos. Vocês acham que, sei lá, daqui 5 anos vocês podem conversar e considerar isso? Cara, eu acho que tudo é possível. Porém, no meu caso, por exemplo, cara, eu tenho um problema sério. Eu não sou um cara ciumento. De verdade, eu não sou. Eu falo isso numa boa. A gente notou. A gente não notou. sou, cara. Escorpiano Nossa, eu e sou zero. canceriana. Te juro. Eu sou zero ciumento. Não tô brincando, não. Mas, por quê? Eu tenho um histórico de relacionamentos muito positivos. Então, na minha cabeça, sempre que uma pessoa tá comigo, eu acho que ela tá super feliz comigo bem resolvido. Eu não tenho essa parada. Cara, você aceitou namorar. Ele teve namoradas muito legais, então ele tem uma referência de... a pessoa não tá feliz comigo, ela vai terminar. Ele não tem experiência de traição ou coisas Sim, do tipo. entendi. Isso gera um mundo mais É legal uma na situação cabeça confortável. dele, né? Então, tipo, eu penso assim, cara, se a gente tá junto é porque tá tudo bem, não tem porquê. Pode ser uma puta ingenuidade, pode ser que eu tenha sido o cara mais corno da história e nunca descobri. Logo, o cara mais feliz do mundo. Mas, o que eu tava falando mesmo? Por que a gente não viraria um dia... Então, eu tenho, por mais que eu... era isso. Eu tava falando, eu não sou ciumento e tal,
assim, no sentido de sentir uma insegurança. Tava onde? Tava com quem? Aham. A gente sai separado direto Sim, pra caralho. Até tem gente que acha isso estranho e eu acho uma das coisas mais Mas saudáveis. a gente pode entrar nisso, que é os pontos onde os próprios monogâmicos estranham na nossa Exato. relação. Sim. Que aí entra o lugar da gente ser da bolha da classe artística. É. Mas o que eu tô dizendo é, agora, eu não estaria nem um pouco tranquilo, tipo assim, ai, vou ver Netflix que hoje a Maria tem um date. Não existe. Ah, não, mas por que você não sai com alguém? Vou sair, vou falar, tudo bem? Sabia que minha mulher tá com outra pessoa agora, nesse momento? Mas na minha cabeça não entra, sabe? Por isso que eu falo, eu admiro a pessoa que ela é muito evoluída no amor, que ela ama aquela pessoa. Mano, tem gente que filma, né? Tipo assim, o Pra mim- sexo, alguém transando com a é. esposa, com o marido e tal. Eu falo, caralho, mano. Ah, mas aí acho que entra até meio num fetichismo. Então, assim, mas eu parada, acho né? de uma evolução Aham. que você rompe paradigmas. Pra né? mim, Sim. eu acho que uma coisa que pegaria muito seria em discussão, qualquer momento surgir mas com a Juliana você fez tal coisa, comigo não. Por isso que eu falo, tem que Você ser com o evoluído. Claudião, você É. faz tal coisa, comigo não. Aí, Mas aí posso falar? numa discussão, você soltar essa é muita sacanagem. Mas eu acho que isso é um pensamento... Eu não tenho maturidade pra não falar, pelo menos o Pedro me levou jantar ontem, você não. Mas é por isso que você falou, é isso que faz a gente monogâmico. Porque o cara que tem um relacionamento mega aberto, eles não trazem isso em pauta. Isso não é uma pauta. Se traz é porque aí eu falo, pá, você não tá lidando bem com o relacionamento aberto. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho legal, voltando nessa coisa da moda, é a necessidade que o relacionamento aberto pra algumas pessoas é que nem crossfit, ele precisa falar que faz, né? Você fala Que faz. tem. Cara, uma vez eu tava saindo com uma menina, juro. Quem? Uma Só menina. pra retrucar. Uma menina que jamais seria a mulher da minha vida. E aí, a gente nunca tinha nem transado, nem nada, mano. E a menina do nada virou e falou assim, você sabe que a gente tem um relacionamento aberto, né? E eu falei assim, Oi? acho que era a quarta vez que eu tava saindo com ela. E eu pensei assim, cara, se no meu celular ainda é a Janaína Tinder. Irmão, tipo, velho... Relacionamento aberto. Eu ainda amor. tô, tipo assim, será que a gente sai junto hoje? Sabe? E eu falei, cara, mas sabe o que é isso? Ela não tá com a menor vontade de ter um relacionamento aberto. Ela quer contar que ela tem Sim. relacionamentos abertos. Porque é esse momento geracional do É empoderamento. igual maconheiro de verdade. Maconheiro de verdade, ele não Isso. fala que ele é maconheiro. Aham. Porque ele fuma na casa dele, na vibe dele, porque ele sabe que aquele momento é o momento Fica dele. postando e tal. nada. Agora, o cara que fala, nossa, só consigo fazer tal coisa se eu fumar. Você fala assim, você quer mostrar pra quem? Uhum. Você é Não que ele maconheiro. deixe de ser maconheiro, mas tem esse Você lugar entende de que... querer bater no peito. Aliás, eu conheci casais. Isso é outra coisa interessante também, né? Porque as pessoas... A gente vive numa sociedade que ela rotula, né? Então, talvez uma pessoa monogâmica que tá assistindo aqui a gente, que não tem relação com outras pessoas de relacionamento aberto, ela ouve falar em relacionamento aberto, ela pensa num casal que a menina tá quicando na calçada, o cara tá de sunga aqui e tal. E eu já conheci casais, tipo assim, extremamente discretos, assim, que você até pergunta, será que eles são da Igreja Renascer? E depois no convívio você descobre, eles têm um relacionamento aberto. Porque é o que você falou, tem uma É verdade. segurança, tipo, mano, eu não preciso vender. Mas eu acho que isso é o que eu falei. Acho que é um movimento também da pessoa ainda tá querendo se autoafirmar e falar. Às vezes o cara tá Sim. numa fase da maconha que ele tá querendo provar pro pai que o fato dele ser maconheiro não quer dizer que ele é um Não, vagabundo, é. viciado, então ele precisa fazer as coisas dele e falar, mas sou maconheiro, Acho que faz parte do processo de cada um também. Sim, eu acho que tem. Eu já me questionei isso também. Caramba, meu, por que as pessoas precisam tanto ficar mostrando que são não monogâmicas, né? Expondo isso dessa forma. Porque hoje, inclusive, fica na bio do perfil da maioria das pessoas. Não sei se vocês Já repararam. vi. Tem tipo no, sei lá, cantora, nananã, não monogâmica. Então, assim, é ali na cara. Eu acho que tem um pouco desse processo de, tipo, escancarar, olha só, tipo, eu estou revendo algumas coisas, como eu sou questionador, politizado e etc. Mas também tem um lance de, tipo, como é que vão saber se eu tenho um cara? Como é que vão saber que eu posso pegar outras pessoas? Não, Sacou? você tem razão, você tem razão. Entendi. E aí... eu tava achando Tipo que era... bi. Tipo, a pessoa tá namorando com alguém, ela não é monogâmica e ainda é bi. Porra, Isso. eu vou fechar uma portinha aqui. Exatamente, eu acho que ela acha Você que tem é. razão. Porque vai ter, obviamente, foto no perfil dela com o marido ou com o namorado. E aí chega um boyzinho, putz, namora. Aí tá escrito lá, não monogâmico. Galera, pode me chamar você tem aqui, razão. sacou? Total. Então acho que tem um pouco disso, de tipo, não fechar portas. Mas calma, eu acho que são coisas distintas. Eu entendi você.
tem a estratégia do se vender, porque a pessoa que é não monogâmica, teoricamente, ela vive uma eterna atmosfera de solteira, ela tá sempre flertando e tal. Então tem essa estratégia de como vou biscoitar estando com alguém na internet. Que isso também falam, a galera não monogâmica fala que não é bem assim. Que tem gente que fica, às vezes, anos sem pegar outras pessoas. Ah, eu imagino. Sim. Assim como as pessoas acham que porque a pessoa é homossexual, esse cara vai dar em cima de mim. Não, querida, ele precisa sentir atração por você. Homem é cheio dessas, né? Eu não vou ficar com esse cara aqui querendo viar. Ele acha que ele é o cara mais atraente do mundo, né, cara? Que todo gay vai querer Não, e ficar que com todo ele. cara é igual ele, que pode ver um buraco e acha que o buraco é... Ou ele acha que ele é assim, porque nem ele segura a onda, vamos combinar. Tem isso também. Maravilhoso. Eu queria falar de um assunto, já que a gente tá falando de Fala, relacionamento. manda ver. Cara, eu descobri... Por que a Maria Paula não fez o que vai? Assim como a gente tá falando, eu descobri agora o cringe, o termo ghosting, que é a pessoa que dá um perdido. Perdido. Cara, eu fico vendo na internet, eu vejo muito, tipo, até eu entender, porque eu via muito mulheres falando, o cara me deu ghosting, não sei o que e tal. E eu falo, mano, o que é isso? É mais uma postura escrota de homem? Quando eu descobri que era dar um perdido, eu falei, pera lá. Eu tomei muito... Minha vida foi um 7-1 de ghosting. O que eu tomei de perdido de mulher não tá escrito, né? Williams, O eu quê? te conheço faz tempo. Eu te conheci na escola, não valia. Não, mas na 10 escola não existe centavos. ghosting. Quem dá perdido na escola, Não tem que no como. dia seguinte você chega na escola de novo? Nossa, horrível mesmo. Não, mas Nossa, é porque... era horrível olhar pra cara da pessoa, tipo, você não queria mais ver a pessoa. E a cara tava Porque, lá na claro, escola. existem níveis e níveis de dar um perdido, né? É. Mas, cara, ao mesmo Mas tempo... não é isso. Ghosting é quando você não tem responsabilidade afetiva. Não é um peguete. É um cara que você que já encontra, tem alguma que você tá tendo um coisa ali, né? relacionamento, que você tá percebendo que aquilo tá encaminhando pra um relacionamento mais sério, que a pessoa já tá dia a dia na sua vida. Não é ficante. Não é peguete Não, de até balada. pode usar. Eu É, acho eu que vejo assim, usar eu acho que a muito galera assim usa também. o termo, por exemplo, puta, também um ghosting do cara, tipo, o cara deu uma sumida que Sim. você tá trocando ideia, mas assim, ok, gente, O quem problema nunca fez é- isso? Mas- O problema É entra quando você não tem responsabilidade Concordo. Aí afetiva. tudo bem, entendi. Entendeu? Isso faz total quando sentido. você tá já ficando, tipo assim, caminhando pra alguma coisa mais séria, e aí o cara vai dar o ghosting. Tem E um tem lugar- o ghosting também parcial, que é o ghosting que só dá durante o fim de semana. Esse também é o cara que a gente não gosta. Sim, mas é que tá, não é que tá. Esse lugar é um cara que a gente... Mulheres também... É isso que eu falo, tem uma coisa que é do solteiro. Não, mas ninguém tá falando que isso é do Não, homem. eu tô falando assim, mas não, o que eu tô dizendo, não é que eu tô dizendo condenando, mas é o que a Gabi falou, mano, tem uma parada no jogo do solteiro que tá implícito, velho. Vai com calma nos relacionamentos que você pode tomar um perdido. Aham. E seja um homem tomando perdido da mulher, a mulher do homem, ou seja lá, Sim. de quem for. Mas, eu concordo, aí tem a nomenclatura do tipo, mano, a pessoa tava saindo comigo há 4 meses, conheceu minha família. Aí você Isso fala, é o ghosting isso. errado. Mas as pessoas usam Sim. ghosting pra falar, ai, Mas fiquei com é o cara no suave, carnaval mas aí 3 é dias. tipo, puta, deu um perdido. Fiquei com o cara no tudo carnaval bem. 3 dias, me deu um ghost. Não, Eu falei, porra, É a mesma velho. coisa, por exemplo, você tá ficando com um cara, você não tem nada sério. Você vai pro bloquinho, vê ele beijando outra pessoa. Pô, tomei um chifre, mas você não namora a pessoa. Mas é só uma zoeirinha É. entre as amigas. Tipo, puta, mano, fui Exato. corna, fui corna. Exato. Tipo, Que eu acho que o solteiro, ele exige dele mesmo, ele tem que exigir uma maturidade, porque você não tá pronto ainda pra ficar com a guarda muito baixa, senão você vai o tempo inteiro, puta, tomei ghosting, tomei chifre, e não, velho, você só não tinha nada sério com alguém, às vezes a pessoa é legal, Não, só mas que ela você ainda tá não deixando mais pesado uma coisa que não é tanto. É que é o que eu falei, pra Gabi, as pessoas usam esse nomenclatura, termo isso, na internet, eu Eu falei, entendi cara, o que você tá é falando. isso, que sempre foi normal. Ai, mas tudo na internet é muito intenso, né? Isso. E a gente precisa meio aprender a filtrar, porque eu já vi É. muita coisa que, cara... E aí é foda, porque queima o filme Da pessoa. na verdade, sei lá, das feministas, eu não sei, porque a gente tem razão no que a gente tá lutando ali, no que a gente tá reivindicando em várias coisas. Tipo, galera, não seja cuzão, não dá um ghosting quando você tem algo sério com alguém. Só que é óbvio que você dá um perdidinho quando você ficou 2, 3 vezes com alguém, é completamente Mano, imagina, normal. você saiu 3 vezes com a pessoa, Exato. você precisa encontrar ela pra terminar. Não. Tomando. Não, mas tá, uma coisa que, assim, num geral, tem que ficar... Vocês não estão mais no game, não estão mais sabendo, mas, num geral, quando você fica mais velho... Mas a gente é conselheiro, tá? A gente tem que se atualizar. A gente é A gente é conselheiro. monogâmico, as pessoas vão em casa pra falar sobre relacionamento. Que, aliás, isso é um puta hobby de pessoas casadas. Chegar pro amigo solteiro e falar, deixa eu te falar, o que você tem que mudar. Muito bom, né? Clássico, É né? muito bom. No nosso caso, e fico usando de exemplo. Não, eu quero ir lá pra arranjar, não sei, vocês me arranjaram uns amigos, não tem como, não?
Não tem como. Temos Tem. temos Fazer essa amigos. curadoria? O problema é que você conhece 80% dos meus amigos. Né? É verdade. Ah, não, mas aí depende de que os amigos. Os amigos do lado do teatro, ela não conhece. É verdade. Ah, mas é tudo não monogâmico, né? Não tem não, só não monogâmico. Tem muito cara... Nós temos Tem caras interessantes. muito cara que trai. Ou, Ah, então tudo bem, tranquilo. O importante é eu não saber, pessoal. O importante, fiquem aí com essa sabedoria. Gente, vamos lá. Vocês acreditam que o casamento... Essa é pá, hein? Pé no peito. Vocês acreditam que o casamento é uma instituição falida? Ou a gente tá em um momento de renovação? essa pergunta eu acho ela bem interessante, porque o casamento, como a gente conhece, voltando lá no começo, referência dos nossos pais, nossos avós, sim, porque hoje nós não vivemos uma sociedade mais patriarcal. Tipo, mano, ter filho eu acho que é o ponto principal, porque a gente, por conta biologicamente, a mulher ser a gestora e no início da gravidez biológica, do nascimento, biologicamente o bebê depende mais dela, o homem inventou uma teoria de que a mulher tem que ficar 2 anos cuidando, né? Então hoje você vê muitos casais que se dividem mais, mas ainda eu acho que é um ponto mais frágil do casamento, onde os casamentos entram em crise, que é na hora que a mulher que hoje tá vivendo aí o mundo de 2023 fala, então, querido, não, você vai também acordar, vai amamentar, eu vou deixar aqui pronto porque eu não vou parar de trabalhar, vou voltar antes da hora e tal. Eu sempre falo que as nossas mães, a minha, né, as nossas, da nossa geração, dos milênios, elas são as mães mais super-heroínas, porque não só elas tinham que cumprir o que as nossas avós fizeram, que era dona do lar, velho. Mães, comida pro marido, tal, as nossas mães, além de tudo, tinham que ter excelência profissional. Então elas, como assim você trabalha o dia inteiro e sua casa tá desleixada? Então elas tinham que ser dona de casa, umas mães fenomenais, os filhos não podiam dar trabalho, porque isso não era exemplo, e ainda ser muito top no trabalho delas. Mas vocês, pensando nos amigos, as mães de vocês dois trabalhavam? Sim. Tipo, durante a infância de vocês. A minha mãe também trabalhava e ainda ia pra casa fazer almoço. Beleza, eu sou do interior, as distâncias são diferentes. Mas a minha mãe sempre fez almoço, a minha família sempre fez almoço em casa junto, pai, mãe e os filhos juntos. Meu Deus. Tipo, família together. Não, tipo... Cara, mais do que isso, independente das tarefas, tem uma parada que... cara, eu lembro quando a Zélia Duncan foi no nosso podcast, que ela falou... Gente, aliás... Eu também tenho um podcast. Biscoiteiro! Embrulha sem roteiro. A gente bate vergonha. papo com muita gente legal. Gravado daqui também, na Clep, toda essa infraestrutura. Gabi também na produção e tudo mais. E temos também um canal de sketches que é o Embrulha pra Viagem. Inscreva-se lá, compartilhe e engaje. A mãe dele teve um mini infarto agora. Retomando. Ela é professora. Minha mãe já falou inscreve, mas eu me corrigi. Retomando. A Zélia Duncan foi no nosso podcast, ela falou assim, cara, o estado de consciência é um caminho sem volta. Porque depois que cai uma ficha, você não volta mais. Né? E eu lembro o dia que eu li alguém falando tal, tipo assim, mano, esquece essa parada de ajudar em casa, quem ajuda. No almoço de domingo, no Natal, quem cozinha? Mano, o dia que eu percebi que eu levei uma vida, tipo, almoço de domingo era tipo, mãe, vai fazer não sei o que domingo? Vou. E, cara, acabava de comer e ia sentar no sofá, né? Esse tipo de casamento tá fadado ao fracasso. Então, é isso que eu falo. O casamento... Tanto que tem mulheres mais velhas que eu noto nas nossas famílias que não relaxam. Não. Elas colocam, elas já tiram, a minha mãe põe um café, e aí já tira, e faz assim uns docinhos. A minha mãe é a sua, cara. E todo mundo na piscina e a pessoa lá de roupa. Não. Então, esse tipo de casamento eu acho que tá acabando, porque a nossa geração já não tolera isso, porque elas estão tendo exemplos, né? Então, eu acho que isso... Por isso que eu acho, a instituição casamento, como a gente conhece lá atrás, isso tá morrendo. Agora, a parceria, que é o que a Maria falou, independente de ser... Porque é isso, cara. Independente de ser monogâmico ou não monogâmico, o casamento existe para esses casais. Porque a parceria envolve a questão financeira, dividir conta, despesa. É tipo, putz, tem meu amigo chamou pra tomar cerveja. Putz, mas hoje é aniversário do meu sogro. Cara... Se você tá no começo de uma relação, você tá indo muito mais pela sua parceira do que pela pessoa que tá fazendo aniversário. Depois de 10, 20 anos de relação, você já tem uma consideração e a pessoa da sua família. Mas esse tipo de parceria, eu acho que ela existe sim. O que eu acho que tá morrendo mais do que isso é a sociedade também começar a aceitar que tem pessoas que não querem casar. Porque isso também sempre foi um preconceito. Fulano ficou pra titio.
Fulano é difícil, Não, não dá porque eu certo acho- em relacionamento. Essa coisa de... Falando. O julgamento da sociedade vai sempre existir. Se você não casa, por que que você não casou? Se você casa, por que que você ainda não tem filho? Se você tem 2 Nossa, filhos, por que que total. você vai ter o terceiro? Meu Deus, você Não. não vai parar nunca? Não, e o primeiro, quando você só tem um. Ai, coitado, você não vai dar um irmão pra ele? É. O segundo. Cadê o segundo? É. Tipo, tadinho. Parece que tem uma plateia que fica assim, observando a sua vida, mas na hora de passar o pano em casa, na hora de lavar a roupa, tá todo mundo não. Não, a gente tá casado há 4 anos. Eu tenho 36 e a Maria 32. É óbvio que a maior galera já fala, e filhos e tal. Sabe o que eu já falo? Hoje em dia eu falo, cara, queria, mas sou estéreo. Eu nem sei se eu sou estéreo, mas eu já planto um clima tão escroto que a pessoa... Sabe, tipo assim, você chegar na fila do banco e falar, moça, vai lá, você não tá grávida? Não, não tô grávida. É a mesma coisa. Né? Caralho, velho, a gente sabe que tem casais, mano, tem mulheres, homens que, tipo, cara, eles passam numa crise, que o sonho é ser mãe, é ter uma gestação e ela descobre que ela não infértil, pode, aí é. tem que fazer... E as pessoas ficam perguntando. Caralho, né? mano, é muito invasivo perguntar Uma se vez você quer ter a filho, gente cara. tava na praia com os pais dele e eu tenho uma cachorra e o meu sogro pira, né? Meu sogro e minha sogra. Se eu falar que só meu sogro e minha sogra me matam. Meu sogro e minha E sogra ela tá assistindo piram. isso aqui. E logo depois vai ver o quê? Embrulha sem roteiro. Elas piram na nossa cachorra e na Maluma também, que é a nossa cachorra da minha mais cunhada, menos, enfim. É mais na nossa. E aí ele tava muito empolgado com a minha cachorra. Uma senhora que eu nunca vi na vida passou e falou: ai, que linda sua cachorra. Aí o meu sogro: ai, minha netinha. A mulher que eu nunca vi na vida virou pra mim e falou: você não vai dar um neto de verdade pra ela? Pra ele? Aí eu fiquei assim, eu me senti numa situação de... Não, E aí você não sabe E aí nem eu quero como explicar responder. que... Não, mas é porque eu sou artista, então eu tenho que esperar ter Então, uma é renda que você financeira. é muito doce, amor. Eu já virava e falava, eu dei, mas ele morreu quando tinha 2 anos, sabe? E já que pesava a pessoa... já quebra o Que clima, liberdade velho. é essa que essa pessoa tem de achar que ela pode questionar por que eu não vou ter uma coisa tão importante na minha vida, que é ter um filho, e simplesmente perguntar, e aí, como é pra você? E é uma visão social da mulher, né? Do tipo, você tem que... Imagina, Ser provedora. o que você tá fazendo aqui nesse planeta se você não gestar uma É. vida? Né? É meio maluco isso. Cara, eu acho super que, igual vocês, que a instituição casamento, formato antigo, tá super falida e que é um momento. E aí, millennials se ferrando novamente. Todas essas transiçõezinhas a gente tá tendo que passar. De fato, é um momento de renovação que aí fica a galera de um lado tradiça ainda, meu Deus, não sei o quê, relacionamento aberto, julgando novos formatos, pessoas que não querem ter filhos, pessoas que não querem casar, enfim. E o outro lado também indo pro oposto, porque fica puto da vida. Então esse povo que é tradicional, não sei o que lá, então eu vou ser vida louca, e eu vou postar aí, bater no peito e escrever que eu sou não monogâmico, relacionamento aberto. Então é isso, né? Momentos de transições normalmente Toda revolução passam... faz barulho, né? Exato. Tem razão. Por A gente tá extremos. vivendo esse momento de representatividade e tal, e as pessoas falam, nossa, mas vocês não acham que exageraram? Eu falei, mas cara, pra mudar tem que subir um pouco aqui. Tem várias coisas que eu olho e falo, pô, exageraram, mas ninguém vai mudar na educação, tipo, oi, tudo bem? Tem como aumentar o salário das mulheres? Um pouquinho? Não, mano, as meninas têm que ir pra rua mesmo e tal. Sim, exatamente. Aí você tinha levantado a Você pauta. fez um baita woman interrupting aqui, né? Que hora? Não sei, quis usar esse termo. Teve alguma coisa que você queria falar sobre relacionamento que era... Você falou uma pauta. Eu tinha falado, eu quero falar sobre isso. Eu que era? falei, era sobre o hype do relacionamento falou. aberto e tal. É isso. Acho que era isso. É isso. Ah, não, eu lembrei. Puta, minha, você... TDAH, Você querido, entende? eu aprendi a lidar. É isso. Ah, e você vai... Não, ele é meu ponto, porque eu esqueço o nome das pessoas. Então começa a falar o Não, nome você de um não ator. esquece. É melhor do que isso. Ela troca Ela os nomes. troca. Então, tipo assim, ela vai falar uma peça do Nelson Rodrigues, ela fala, meu, aquele texto do Nelson Rubens é maravilhoso. E é maravilhoso. Eu falo, caralho, Rubens, imagina uma peça do Nelson Rubens. Eu amo Só que aí isso. ele vai me corrigindo, então eu tô falando e fala, é Nelson Rodrigues, é Nelson Rodrigues. E eu sou o lembrete dele. É. Então vai, lembrou ou já esqueceu de novo? Não, eu lembrei, TDAH, eu tava vai. dizendo, caralho, quase esqueci agora. Não, tava aqui. E o que eu tava querendo dizer era... Olha, eu perdi, velho, tava aqui. Puta que merda. Você vai lembrar. Maravilhoso. Lá Nossa. vai amar essa parte pra editar. Lá. Pode Ninguém deixar atende. lá, deixa a transparência É. das minhas falhas. Não, pode deixar. Esqueci total. Ai, gente, a nota mental aí. Vocês acham que essa ideia do casamento ser uma instituição ultrapassada que tem levado essas novas formas de relacionamento? Então, assim, as pessoas estão um pouco de saco cheio, né? Sim, porque tem referência ruim.
por ver os pais que sofreram porque tinham que manter um casamento, mesmo não se gostando, porque pra sociedade ia ficar horrível eles terminarem. Como também das pessoas descobrirem novos jeitos de viver a vida, né? Fala, caramba, eu não preciso ser assim pra ser feliz. Eu gosto de mulheres, e daí? Minha mãe não gostava. Ai, não, então eu não vou fazer igual minha mãe, será que eu vou ser criticada? Não, mas peraí, tem que ser feliz. Mas eu acho que o carro-chefe pra acabar, que tá acabando com essa instituição antiga do casamento, são dois fatores, o empoderamento feminino e o empoderamento LGBT. Porque antes a mulher, ela tinha que ser submissa, né? Tudo bem, aos poucos foi evoluindo. Agora o pai não escolhe mais com quem ela casa. Sim. Né? Aí, mas tinha uma pressão social, tipo, você já tem 25 anos, menina. Você precisa... Aí a mulher criava, vou casar com esse mesmo, porque eu tenho que ter filho. Daqui a pouco o meu relógio biológico. Vocês têm essa pressão social do relógio biológico, do cacete e tal. E a pessoa casa, às vezes, com alguém que ela nem se identifica. E o homem, que às vezes nem se esforçava pra caralho pra não assumir a sexualidade dele pra ele mesmo, e ele forçava uma relação heterossexual pra ele ser aceito socialmente, né? É muito... então eu acho que isso tá quebrando isso. E aí vai sendo um dominozinho, né? Aí também o próprio homem que procura acompanhar o mundo e acompanhar toda essa desconstrução, também olha e fala, cara, porque também tinha essa cobrança do homem, e você não vai casar? Você precisa ser o provedor de uma casa, não vai dar um filhão pro seu pai. E o cara vira e fala, não, mano, eu quero ser solteiro. E aí, antigamente, o homem solteiro... Eu acho que ele é viado. Eu acho que ele é verdade. O homem, o machismo tinha isso. Cara, fulano nunca namorou. E, aliás, eu acho que ele é gay. Isso e o cara come todo mundo. Isso sobre ter filho, eu sempre achei muito bizarro quando as pessoas falavam assim, não, mas você tem que ter um filho, quem vai cuidar de você quando você estiver velhinho? Peraí, então... Meus sobrinhos? Então eu fecho uma casa de repouso pra ter filho? Tipo... Eu vou ter filho pra que alguém cuide de mim quando eu tô mais velha. Muita gente ainda tem esse pensamento, tá? Tipo, inclusive, conheço pessoas próximas aí, enfim, não vou citar nomes, mas... Mas é a Rosana, a tia Mirtz... A Rita do 723, você começa a falar os vizinhos. E meu primo, né? Não, e gente da nossa idade, cara, que ainda pensa nisso, de tipo, não, mas aí eu vou ficar velho, quem vai cuidar de mim? E o meu legado. Eu amo o meu legado. Fosse uma puta garantia de que o seu filho vai ter uma puta empatia por você. Exatamente. A chance de ir lá pros 38 ele falar, mano, não fui com a sua cara. É enorme. Ou ele virar e falar assim, mãe, obrigada, você me criou tão bem, tô indo pra Malásia. Beijo. Beijos, tô indo. Mas isso eu acho escroto, mas eu acho que tem uma visão ainda, e aí já acho que eu vou partir pro lado um pouco mais natural, existencialista, que às vezes da pessoa falar assim, eu penso um pouco nisso, às vezes eu falo, sei lá, eu começo a ver, na vida a gente vai perdendo pessoas, né? Então o avô vai morrendo, o tio avô, não sei o quê, e é legal ver essa renovação, a vida, né? Tipo, você vai vendo e fala, pô, mas agora tem meu sobrinho, não sei o quê. Eu vejo, você tem 2 sobrinhos, você tem filho e tal, eu fico pensando nos seus pais, pô, eles achando legal pra caralho, tipo, cara, que depois você vai ficando mais velho, a sua felicidade é assistir a vida dos seus filhos, né? Então, tipo, puta, minha filha me deu um neto, aí o cara fica mó feliz, não sei o que e tal. Tem um lugar em mim que pesa, que meus pais ainda não têm netos. E eu fico, porra, ia ser mó legal. Vejo minha mãe brincando com uma criança, eu fico assim, porra, eu precisava dar um netinho pra minha mãe. Não, mas tá porque ela pega a criança e faz assim, ó. Pra minha mãe, ela faz um carinho na criança e faz assim. Minha mãe, ela faz isso. Olha, tipo, o gatinho do Shrek. Não, mas ela não pressiona, não. Ela só, tipo... Mas ela às vezes comenta com umas amigas e fala, meus filhos não querem ter. Sabe? Mas eu penso nisso. E ao mesmo tempo eu penso essa parada, tipo assim... Eu vejo amigos meus que perderam alguém de maneira trágica na família e na sequência alguém engravidou e teve um filho. Cara, dá uma renovada. Não, gente. Sabe? Tem esse lugar. É pesado. Total... tiveram 2 coisas bem significativas, assim, né? Pré-Bernardo e pós-Bernardo. Pra quem não sabe, eu sou mãe e mãe do Bernardo. E eu tive a perda do Leon, que é o meu melhor amigo, um pouquinho antes de eu engravidar do Bernardo, em agosto, ele faleceu, e eu fiquei grávida, eu descobri que estava grávida em novembro. E minha avó em outubro. Então, eu engravidei, a minha avó, desculpa, aí foi do outro ano, viajei. Mas enfim, o B era super Ele já tinha nascido. Ele tinha acabado de nascer. Mas olha só, tipo, super uniu a família. Exato. Tipo, exatamente isso. A minha avó faleceu, então a família se reunia demais, assim, todo domingo a minha avó tinha acabado de falecer, tinha várias crianças na família novas, o B e a minha afilhada também. Então a gente super se uniu, porque realmente é uma alegria, cara. E assim...
ver os nossos pais, não queria ser a pessoa que vai fazer a pressão, ver os nossos pais como avós é Eu irado. imagino. Tipo, É uma pressãozinha, muito mas eu assumo. gostosinha. Me pressiona, mas eu romantizo essa pressãozinha. É. Agora, você falou uma coisa muito foda, e eu sempre penso nisso. Quando a gente perde alguém, principalmente jovem, de maneira repentina, isso gera uma revolta existencialista. Total. Você já começa a questionar, quem? Deus existe? Por que estamos aqui? A vida não é justa e tal. E aí, a vida, a natureza vem e fala, cara, é isso. Exato. É o hoje, é renovação, é um ciclo. Total. Vai ficar o aprendizado. Sei lá, eu começo a me justificar aqui. Não. Quiam as boas lembranças e tal. Mas foi isso mesmo. Mas eu é bem penso isso. nisso, eu acho que tem essa função, assim, se for pra pensar na função de novo, Da né? espécie. A relação interesseira da gente, indivíduo. Porra, uma vida nova, um filho, vai me fazer bem pra eu ter um novo gás, pra entender o que é o meu convívio aqui nesse plano e tal. Total. Na época eu lembro que até a mãe do próprio Leon, assim, quando eu engravidei, contei pra ela que tava grávida, que eu fiquei muito próxima da família dele e tal. Ela, tipo, cara, aí ela falou exatamente isso, ó lá. É isso, a vida se renovando, novas pessoas chegando. E é importante essa renovação social também. Se a gente não parar de ser milênio pra vir a geração Z, pra ensinar um monte de coisa pra gente, Exato. também E a faz gente aprende sentido. muito com as novas gerações. É. Essa década, a gente, acho que por conta da evolução tecnológica, o smartphone, redes sociais, cara, eu acho que foi o maior salto, assim, comportamental, Sim, né, cara? sim. Se a gente pegar dos anos 80 pros anos 2000, não mudou tanta coisa comportamentalmente. Eu tenho diferença de 7 anos com a minha irmã. Os nossos gostos sempre foram os mesmos, mesmo com 7 anos de diferença. Hoje, 1 ano, 2 anos, é um abismo. Ela é 7 anos mais velha, é Mais isso? velha. Ah. Mas nos anos 90 ainda não tinha tanta internet. diferente. A informação não vinha como vem Não, hoje. e ninguém te corrigia em 1998 de um termo que alguém falava assim, cara, isso se falava nos anos 70, hoje não pode. Não É. pode mais. De repente, a gente começou nesse estado de a internet deu voz pra mulher, pro movimento preto, pra LGBT e tudo mais, e de repente, cara, isso não pode. E aí, tipo, eu, homem, branco, hétero, classe média, ficava, caralho, tudo que eu aprendi a falar e fazer piada tá errado, tá Tá ligado? errado. Então acho que essa geração foi muito... Deu um checkmate. É o E que eles você falou, já a renovação. chegam, é muito louco como eles já chegam sabendo, e a gente ainda tá aqui, tipo, Já! caralho, Mas será não que é papel isso? ao maço que você vai fazer a sua lição de É. casa? Exatamente, tipo, uma cartolina, não tem que comprar cartolina. Seu não. mimeógrafo não tá funcionando? Como assim? Bom, Era isso que eu ia falar, lembrei. A gente entrou nesse assunto. Era sobre maternidade. boa. Não era. Puta, lembrei. Era isso, mas tinha um anterior. Que era, quando eu falei que a gente também, casais, já que a gente tá falando vocês são monogâmicos e tal, mas casais monogâmicos às vezes questionam coisas na gente que eles não acham normal. Ah, Boa, era isso eu isso. quero saber. Ó, lá, vou até fechar o Por caderninho. exemplo, a gente faz muita coisa separada. Mas muito. Tipo, a Maria vai pro cinema com o melhor amigo dela. E eu vou tomar uma cerveja com as minhas amigas da época de escola. E você sabe, eu sou sim. tenho uma relação muito forte com os amigos de escola e tal. Sim. E aí tem pessoas que ficam meio, mas vocês não vão junto? Ou se não é assim, se o Will fala, eu não quero ir nessa festa. Aí ele dá uma desculpa, não vou. A primeira coisa que Não, todo mundo eu tô fala. ensaiando geralmente. A primeira coisa que todo mundo fala, ih, come na mão da mulher. Nossa, é clássico. Mas eu nem tô sabendo da festa. Ele que não quer ir, ou ele que tá ocupado, ou Eu ele acho tem maravilhoso que a trabalho. culpa sai dela. Eu falei, ela não quis. Isso, pois é. E a mulher sempre a Sabe, vilã, né, eu Will? aqui, Netflix. Não, o trouxa sou eu na história. É, o que cara. O Não, que mas come a na mão da mulher é, É a tipo vilã, né? a É. grande É verdade, vigarista, que é Yoko Ono. Pronto, Yoko É, Ono. É tipo assim, acabou com os Beatles. A Yoko acabou com os Beatles. Galera. Fernanda Souza acabou com o Exalta Samba. Devido às proporções, é praticamente a mesma coisa. Yoko Mas com os o Beatles. Pericles fez um comentário brincando com isso. Cara, É, mas isso, e a gente sente uma pressão tanto dos casais monogâmicos pra que a gente haja do jeito que eles acham que é o certo a monogamia funcionar, tipo, estar sempre junto, tanto dos casais do relacionamento aberto falando, mas vocês são muito retrógrados, vocês não evoluíram ainda. Vocês estão muito num meio termo que eu acho muito maravilhoso, aí é total opinião pessoal, que é essa renovação da monogamia, na minha opinião. É. Vocês estão nesse lugar de tipo, cara, eu tenho a minha individualidade, eu tenho liberdade, eu tenho diálogo na minha casa, a gente conversa abertamente sobre todos os assuntos, porém eu sou monogâmica. mano, a gente é amigo de ex pra caralho. Nossa. No nosso casamento, tinha ex-namorada minha, ex-sogra, não é? Esse E troca crente ideia. meu. Tipo, minha primeira namorada, acho que esse ano faz 10 anos que a gente namorou. Eu, às vezes, comento umas paradas, e aí, e sua avó, como é que tá? Ela fala, pô, seu pai. Eu troco uma ideia, já Não, saí pra e tomar a ex-namorada cerveja. dele, antes de mim,
é talvez uma das pessoas que eu acho mais legal da história, assim. Que eu sempre falo, meu, ela é muito legal. Ela é muito legal. E eu tenho um ex que é super meu amigo também. Super, E as pessoas tipo, ficam, brother. né? Super. Meu, como que você fala com a sua ex? Aham. E, cara, ela é minha Meu, amiga. posso falar? No nosso casamento, aliás, a Vanessa, I love you. Ela deu pra gente um kit, eu achei muito fofo, até dica de presente, que depois eu complementei. Ela deu um kit de jantar a 2. Então ela deu um protetor de mesa, um prato grande, Sei. um prato médio, um prato pequeno, tipo, um kit pra você ter um jantar a 2. Uhum. Eu achei tão lindo a escolha dela e o prato era tão bonito que eu peguei vários presentes que a gente tinha repetido, tipo Tostax, essas coisas. Sim. Fui trocar na loja, achei o prato que combinava e o prato da nossa casa é o prato que a Vanessa deu, o decorado. E também tem isso, como a gente é do mesmo meio, a gente já se conhecia há uns 6 anos, cara, quando a gente tava solteiro, a gente tava no pleno exercício da atividade. Então, a Maria já ficou com um monte de amigo meu, eu já fico amiga dela e foda-se. E tem gente que fica tipo, mas será que de repente vai pintar um clima porque ele... Sabe? Imagina, gente. Mas aí também a maturidade traz um pouco isso, né? Bom, mas eu acho que tem gente que ainda tá conservadora presa, que tá né? presa nisso. Cara, isso é muito foda, porque o Eric, que é esse meu ex-namorado, muito meu amigo, ele é beijo, Eric. Beijo. Ele ficou muito meu brother, a gente trabalhava junto já quando a gente namorava. E aí quando a gente se separou, óbvio, teve um período ali que a gente ficou meio sem, eu cantava, ele tocava, tipo, a gente ficou meio sem fazer isso junto, eu chamei outras pessoas. Normal, Cara, né, normal, velho? Você pra precisa você cortar se- o cordão ali, Se faz parte. recuperar e tudo bem. Cara, passou um tempinho, a gente já voltou a fazer tudo junto de novo. E assim, a gente tem muitos amigos em comum. Hoje o Eric mora em Londres. Mas toda vez que acontece, o meu irmão mora em Londres. Aí virou uma grandíssima família. É isso que é muito louco, porque o meu irmão mora em Londres. Então, o Eric ficou meio brother do meu irmão. Eu sou super amiga da esposa do Eric, porque ele casou com Sim. ela, foi pra Londres. A Dre estava aqui no Brasil há pouquíssimo tempo, estávamos pulando carnaval juntas, em bloco. Sim. Então, assim, é isso, gente. Vamos Mas ser isso também é maduro. outra evolução que é a linha tênue que a nossa sociedade criou entre o romantismo e a demonização na relação. Então, tipo assim, pra terminar a relação, eu preciso riscar aquela pessoa. Claro, gente, claro que tem relacionamentos que você descobre que a pessoa foi escrota e não sei o quê. Beleza, mas tô falando assim, às vezes a relação só terminou porque um dos dois... Ou os dois perceberam que a relação acabou, Sim. ou um dos dois não queria mais. Você não sabe precisa que demonizar, um né? ex- Risquei. Eu já vi pessoas falando, não, eu risco da minha vida. Eu falei, Meu, um que coisa ex-ficante triste. meu me falou uma coisa, um ex-ficante meu, super gente boa. Ele falou uma coisa que eu sempre levo na vida. Ele sempre falou pra mim Vou deixar o assim. perfil dele aqui. Sigam nas... Ele falou pra mim assim: dar certo não é casar e ter filhos. Modelão ou E homem morar feio? junto. Fica aí o mistério. Dar certo não significa casar e ter filhos e morar juntos e morrer juntos. Dar certo é viver saudavelmente durante aquele período que você decidiu viver com aquela pessoa. Então, assim, se a história deu certo, se você não foi sacana, Sim. cara, é porque minha mãe também falava isso. Cara, como que você pode um dia falar pra aquela pessoa que você ama ela e no dia seguinte fala, não quero nem ver pintado? Peraí. Eu acho estranhíssimo. Se a pessoa não Posso fez falar? nada A pra não que ser você que ela perca o realmente se mostrou amor. uma outra pessoa. Exato. Tirando isso, É. Mas uma parada que eu uma vez achei muito cafona, um amigo meu terminou um relacionamento e nem tinha acontecido nada demais. Mas ele ficou muito mordidinho, que ele tomou um pé na bunda. Aí, mano, depois de 2 Cite anos... nomes. Ele não vou falar Eu assim do sei quem Ricardinho. Mentira! É outro nome. Mas depois de 2 anos, a gente tava em algum lugar, ele falou, eu vim aqui com a falecida. Eu já falei, mano, falecida, vai pra merda, velho. Falei, quer dizer então que você veio aqui, passou um puta momento agradável e você faz um exercício pra apagar da sua memória? Para, mano, isso é aprendizado, evolução. Isso é uma coisa que eu e ele a gente tem. Sempre quando a gente vai num restaurante que a gente já foi com outro ex, a gente fala assim, eu já vim aqui, empolgado, né? Aí fala, com quem? Aí eu falo, eu vim com a Thalita, que é minha melhor amiga. Aí eu vim com o Rafinha. Falo, não, eu já vi esse motel aqui, eu e o Rafinha, velho. Nós passamos um dia de quarta a domingo, jogando PlayStation. Mas eu acho que essas pílulas de maturidade, assim, hoje eu acho que eu nem me relacionaria se não fosse pra ser algo nesse formato de... Tudo bem, tem pessoas que, sei lá, preferem não saber. É que eu vim aqui com o ex nesse motel. Eu sou do time que eu não ligo também. De tipo, não, já vim nesse motel. Tipo, com a minha ex? Não transava com a minha ex. Não, a gente com 30 e poucos anos... Porra! Você transa? Tipo, Não, tá. o quê? Você me pega na escola amanhã? Gente, eu sou desse Você acha time. que aquele movimento que eu faço de ponta cabeça, virado, treinei com quem? Exatamente. Que você ainda precisa aprender. E
você, inclusive, Fica tá apertado. um pouquinho... meu amor, o que enfim. seria sem você, meu café? Eu não tomava café antes da Maria, sabia? Mentira. Sério, juro. Olha só. Pequenos vícios. O que mais? Eu não comia alcachofra, lembra? É que a Maria cozinha muito bem. Não é zoeira. Ela cozinha demais. E Que eu delícia. tenho... Minha mãe é uma mulher incrível, uma pedagoga sensacional, uma baita mãe. Sério, uma mulher, voltando nisso que a gente falou, sempre trabalhou, mano, às vezes até 3 turnos e em casa ainda, né, nessa coisa de a mulher que tinha que fazer tudo e tal. Mas a minha mãe não tem o dom da cozinha. E ela bem. tem prazer em cozinhar. Só que isso gerou uma coisa em mim e na minha irmã, que a gente cresceu achando que não gostava de várias coisas. Ah, Então, sim, tipo assim, sim. quando ela falou eu ia fazer o cachorro, eu fiz cachofra, credo. Aí um dia ela fez e falei, caralho, é o cachorro. É mó bom, cara. É que eu faço uma cachorro recheada. Aí ela com virou e falou linguiça. assim, mas sua mãe falou que sempre fazia. Pode me chamar, hein? E a Maria cozinha muito. Quero, Aí a Maria eu falou, faço, eu mas sua faço. mãe falou que sempre fazia. Aí caiu e falei, é isso, como ela sempre fazia. Então eu fui descobrindo várias coisas. Olha lá. Mas olha só, isso é uma outra coisa. E minha mãe fala uma parada super empoderada. Ela vira Eu assim, vou pegar um adoçante. ela Sim, vai lá, pode ir. fazia o prato dela e tal. Aí aí eu falava, putz, mãe, isso aqui não tá... a mamãe não sabe cozinhar, sabe por quê? Minha mãe falou, vai estudar, filha, não precisa ficar em casa fazendo... Sabe? Eu falava, Maravilhosa, que legal, ela velho. já E ouvia isso gerou o que em mim? Eu comecei a me interessar em cozinhar. Porque daí eu ia comer uma parada, eu trabalhava em restaurante, trabalhei 4 anos como garçom, eu falava, Sim. caralho, meu, olha esse prato. Se a minha mãe cozinhasse bem, eu ia falar, me descola essa receita que eu vou falar pra minha mãe fazer, porque o pensamento é sempre esse. Sim. O que eu fiz? Comecei a cozinhar. Então hoje eu É. me viro, não sou um exímio cozinheiro, eu Cozinha cozinho... super bem, sim. Não cozinho, eu cozinho pra mim. Tipo, não Você seria... cozinha bem, Não, sim. eu seria incapaz de chamar alguém, venha comer essa comida. Não. Mas eu acho que a cozinha tem muito... Você tem mão ou você não tem mão. Tem gente que não tem É mão. verdade, eu não tenho. Tipo... Mano, a Ela tá Maria, falando você não tá ligado? A Maria, ela cozinha assistindo The Last of Us, assistindo Spotify, vai numa planilha no Excel, quando você vê ela fez uma lagosta. Me dá uma raiva, um desprendimento. E não é que fez qualquer coisa. Aí vou eu ajudar. Não, só dois dedinhos, não sei o quê. E que censura mesmo, porque às vezes eu tô, sei lá, tá fazendo um camarão. Aí eu penso, que mais que é gostoso? Nutella? Falei, talvez eu tenha um pouco essa parada. Às vezes eu falo, mano, e ele quer fazer requeijão? umas misturas. Uma teoria que Mas isso é muito coisa de homem, gente. Mas- Que quer enfiar 10 coisas Cara, no na prato. moral, seu ai. prato não tá bom, Fala taca da requeijão. salada. Taca Isso, requeijão, homem velho. sempre taca requeijão nas coisas. Fala da salada. Que salada. Eu ensinei ele que saladas tem que escolher os ingredientes. E você vai trocando. Pra você ficar gostoso, você Sim. comer salada todo dia. Uhum, Você, bom, um dia eu vou colocar um aspargo. uhum. Vou dar uma mudada. No outro dia você fala, vou botar pimenta no molho. Uhum. Aí tá, você vai variando. O que ele fez? O que ele faz todo dia? Bota aspargo, alho poró, azeitona, pimenta, requeijão. Cara. Aí eu faço uma salada de tomate com alface e ele fala, caralho, sua salada tá mal com cara de gostosa, mano. E o meu aqui? A minha fica mó... Sabe sorveteria por quilo que você vai pôr um monte de bala? Ai, que nojo, mano. Eu ponho tudo na minha salada. Que nojo, juro. Não quero. Eu não quero mais. Eu quero a comida da Maria. Voltando. De repente a gente virou um programa gourmet. Vocês vivem nessa bolha não monogâmica, né? Vocês já se sentiram pressionados a se tornarem Sim. não monogâmicos? Não, Eu já. Não, eu não me senti pressionado. Eu percebi pessoas me pressionando, porque eu tenho personalidade. Ah, boa. Gostei. Aí eu Tá. também. Não, e vou te falar, Porque eu tenho mas personalidade, é porque eu fui ótimo meu você marido. falar isso, porque isso me incomoda pra um caralho. Porque eu nunca cheguei pra alguém e caguei regra do tipo assim, isso que a gente tava falando, pô, meu, você tá solteiro, você precisa casar. Nossa, você casou, você precisa ter filho. Aham. Cara, mas como assim você é gay? E aí me irrita que eu tô lá aplaudindo a liberdade de escolha da pessoa e eu tenho amigos que chegam pra mim e falam, cara, você precisa experimentar a vida sem ser casado com uma mulher só. Aí eu falei, mas, Meu. cara, desculpa, qual é a diferença disso que você tá falando? A pessoa me chama de careta. Eu falei, não, irmão, deixa eu explicar o que é careta. Careta é você condenar alguém por ela simplesmente não ter um comportamento da maneira como você se porta e você achar que o dela tá errado. Geralmente é o hétero que ele critica o gay, o homossexual, ou geralmente é o cara que tá casado e fala que a pessoa não é... Ou o cara que não aceita que a pessoa fuma maconha ou Isso. experimenta uma coisa. Agora, qual é a diferença disso pra uma pessoa super libertina que tem, transa com todo mundo no meu relacionamento, aí ela vê alguém que é monogâmico, que não tá enchendo o saco dela e ficar pentelhando que você tem que ser igual a ela. Eu falo, velho, você tá sendo careta pra caralho. Você tá Não, querendo que eu reproduza o seu comportamento, sendo que eu não tenho vontade de fazer isso.
Eu já senti isso. É tipo homem, desculpa. Nossa, é mansplaining total. Já. Não, mas é que é tipo homem que chega, a mulher fala, não, eu sou lésbica. Você é lésbica porque você nunca transou com um cara que de verdade. ódio, É a mesma coisa. gente. É o cara que chega pra alguém e fala, você é monogâmico que você nunca experimentou. Eu falo, caralho, mas o que tá te incomodando? Se um dia eu sentir a necessidade, eu vou conversar no meu relacionamento. E eu já senti isso muito em festa. Que a gente tava com amigos que são mais libertinos, que sabem que a gente é um casal, que a gente é mais da zoeira. Sim. Percebe que a gente é da zoeira? Logo, eles são liberais. Então eu já me senti forçada a, tipo, ter que falar não pra uma menina que é amiga, que eu acho linda, mas que eu não quero ficar com ela porque eu não tem nada a ver com eu não achar ela linda. Mas, tipo, mas como assim? Tipo, tá dançando, tá bebendo, tentar ficar Eu amo nele. como assim? Como assim? Gente, como assim? Não quero! E virar e falar assim, Maria, eu tô louca pra te beijar, tô louca pra beijar o Will. E tipo, como se fosse assim, tipo, vocês super vão querer. E aí você fica assim, não é que a gente não quer, não é que a gente não te acha Não, linda. a gente não quer. Mas a gente não Mano, quer. mas é porque Não você enche meu saco, canceriano igual velho. eu te entendo. É. A gente fica tipo assim, não, não quero te ofender, não é isso. E- Não quer. Cara, você tá sendo abusivo. Você tá, tipo, insistindo em fazer uma parada que eu não tô afim. E aí tem um lugar que eu sinto uma frustração, um incômodo, tipo assim, eu fui neles, eles não quiseram, cara. E você fica assim, Mas você sabe que eu já ouvi isso também de caras quando dão fora, hétero mesmo, homem hétero, quando dá fora em menina. Ele fala que as meninas ficam ofendidas. Isso acontece com homem hétero. Tipo assim, a Não, menina mas- chega meio... Porque hoje a gente vive esse formato aqui muito mais liberto, que as mulheres, né, podem e devem chegar nos caras e mostrarem seus interesses. Olha lá, tá vendo? Pá! Só que se o cara fala não, eles falam que elas ficam meio ofendidas. Tipo, como assim não? Mas aí Mas tá posso o falar truque. mais do que isso, não só isso. E pro homem falar não, ele foi criado em uma sociedade. O homem não pode dispensar a mulher. Entende? Não pode, imagina, você é frouxo, você é gay, a menina quer ficar com você, também Mas tem tem isso? um jeito de driblar os homens héteros escrotos. Chaveque na piada. Porque se ele falar não, você fala, era só uma brincadeira, Como otário. assim? Você tava Como você achou que eu queria? Não! Tava zoando, Trouxa, caiu na cara. minha. Não, brincadeira, não faça isso, não chaveque héteros idiotas. Não, por favor, não façam isso. Mas como você vai saber que ele é idiota? Se você já sabe que ele é idiota, tá chavecando, você precisa rever. Às vezes tá na balada ali, tá sem fazer nada, eu queria dar um beijinho na boca. Às vezes dá uma baixadinha no termômetro. Você fala, com certeza. ele é bonitinho, meio bobo, mas é só hoje. Nossa, só hoje. Amanhã é o quê? Ghost. Maravilhoso. Gente, quem nunca, né, por favor. Acham possível transformar uma relação monogâmica em não monogâmica? Vocês acham Totalmente. que é possível Sim. transformar essa Claro, jornada? claro. Ainda mais no momento que a gente tá vivendo, que as pessoas estão se abrindo. Sim. É o que a gente tava falando. É possível sim alguém que passou uma vida numa relação heterossexual, de repente fala, cara, me apaixonei. Cara, a gente tem casos de amigos ou amigas que a pessoa teve uma única experiência homossexual porque ela se apaixonou por aquela pessoa. Sim. E depois que Eu. terminou o relacionamento. Clássico. Eu não me considero bi, mas eu já fiquei com algumas meninas, mas total de zoeira e rolê. Aham. Tipo, nunca tinha me atraído por mulher. E aí eu fui apaixonada por uma menina. E eu fiquei com ela por 3 meses. E foi um case em 2017, sei lá. E nunca mais aconteceu, Então. gente. Tipo assim, Eu tenho vários aquela amigos nessa pessoa. situação. É mais difícil homens que assumam que já fizeram isso e mais meninas que assumem. Aliás, aquele Instagram que chama Masculinidade Saudável, eu acho. Não conheço. Ele é um sigo. cara que fala muito sobre isso. Ele é um cara legal pra você trazer aqui. É? Olha E só. ele fala muito Eu acho que eu sobre tenho o isso. contato dele, sabia? Jura? Te Sério passo. mesmo? Sério, não tô mentindo. Quero. E ele fala muito sobre isso, ele fala principalmente sobre essa vontade que ele teve, e ele fala, cara, e eu me permiti experimentar pra saber qual que era. E eu acho super legal o conteúdo dele, porque ele fala exatamente dessa liberdade de não se apegar ao machismo, né? Ele se liberta do machismo. E sabe uma parada que eu reparo, e vocês vão me corrijam se eu estiver errado, eu amo esse termo, me corrijam se eu estiver errado, que dá uma puta chancela pra você falar merda, né? Mas você fala... não, eu percebo, isso que a gente tava falando, como hoje tá rolando esse movimento muito forte do empoderamento feminino, e ainda existem muitos homens que se recusam a acompanhar isso e falam, mimimi, Ai. eu vejo muita mulher que de repente despertou de alguma relação que ela percebeu que era abusiva, ou que ela tava, ou que não era da maneira como ela tava buscando uma evolução, que elas começam a falar, cara, eu lamento que eu não sou lésbica, porque eu não aguento mais Eu por tenho fato de várias eu ser amigas hétera. assim.
me relacionar com um homem que é burro, não faz questão de evoluir e tal. Eu percebo muito isso, e deve ser muito triste Eu também. falo o tempo todo isso, gente. De verdade. Assim, eu falo, caralho, mano, por que eu não sou pelo menos bi? É verdade. Eu tenho amigas que falaram assim, Todo Maria, mundo devia ser bi. O seu campo de acerto seria muito mansplaining maior. de novo. No interrupting. Era, mansplaining é de explicar, é eu muito verdade. louco que eu fiz um no interrupting pra te explicar o que era. No interrupting combo! Vai. Eu tenho uma amiga, aliás, que terminou o relacionamento e ela fala, a coisa mais triste pra mim é não me apaixonar por mulheres. Porque ela fala, todo dia eu conheço uma mulher mais interessante do que a outra, extremamente empoderada, dona de um business, CEO da empresa X, e eu não tenho atração por ela, e isso me dói. E aí eu vou lá de novo e encontro um cara que fala, PlayStation. Isso. E aí eu me apaixono por ele. Aí você fala, caralho, que ódio. Ou não me apaixono, mas tipo, já fico toda tipo, que legal esse cara que falou PlayStation. Você fala, meu Deus, que ódio. Exatamente esse lugar. Eu sigo uma menina no TikTok que ela para as pessoas na rua e pergunta, o que você já fez o que você já fingiu que você gostava pra sair com um cara? E as coisas são bizarras, assim, das meninas falarem, meu, Minecraft. Eu já amei Super Bowl, eu acho um saco, mas eu falava que eu amava, porque eu tava com o cara e queria mostrar pra ele que eu amava. Mas, A mano, galera é bem agora é doida engraçado, também, né? voltando naquilo que você falou. Talvez por isso, hoje em dia, as pessoas solteiras nas redes sociais ou nos aplicativos, elas já listam um monte de coisa pra pular etapa de decepção. Então a gente tá vivendo um momento de polarização política, a pessoa já fala quem ela é contra. Sou anti não sei quem. Sou bi. É que sou eu não sei, Bitcoin. Então, A pessoa botou Bitcoin e fala, um cara que tá no aplicativo de relacionamento e faz questão de falar que ele é de Bitcoin, imagina Aliás, quanto você viu que uma empresa monotemático... de bitcoins depositou 10 milhões na conta de uma mulher e ela saiu e fez várias compras e comprou uma casa? Eu achei muito legal Que isso. sonho. Mas acho que ela vai ter que devolver, porque acho que a empresa vai... não pode, pô. Tá na dela, é dela. Parece que Ai. agora com o Pix tá tendo muita confusão, estão querendo rever isso. De que tipo, você tem um período pra reivindicar um depósito feito equivocadamente. Do nada, né? Até um Enfim. valor também. Se for de R$300, se fudeu. Ninguém vai ficar devolvendo R$300. Sim, é isso. Bom, calma, voltando. O que você tava falando mesmo? Dos aplicativos. Cara, vocês não estão nos aplicativos, é isso mesmo. É tipo checklist, assim. Se votou... que eu uso o Bumble, né? Que é muito da galera de esquerda. Então, tipo, se votou no Bolsonaro, nem pensar. Não sei o que lá, não. Tipo, no perfil da pessoa já fica isso aí. E eu falo, gente, mas pra quê, né? Tudo isso, assim... Mas eu acho que é pra pular essas etapas de decepção, pular né? essas etapas. Você vai lá, se arruma. Gente, É o principalmente pra você, se arrumar É é o inferno. dinheiro. Maquiagem é cara, não é? Aí você programa um dia, você Eu treinei trabalhou... direito, né, amiga? Você trabalhou 5 dias na Ele sabe que semana. maquiagem é cara. Você trabalhou 5 dias na semana. Puta, justo na sua folga você vai se dedicar a sair com alguém. Pra em meia hora falar Não, que e bosta. pra mãe, mano, que é o rolê Nossa. que é você fazer um Gastou um date. Vale Night. Mano, você gastar um Vale Night, gente, vamos não. lá. Eu não- Deixa eu conversar com você, homem, que não tem praticamente aqui, mas vamos supor que tem algum. Que tá tentando aí sair com uma mãe, solo, pessoal. Esse Vale Night, ele é muito importante, tá? Então faça valer, faz direito, chama a menina direito, marca com antecedência, tenha flexibilidade, entenda os imprevistos, por favor, meu amigo. não Entenda que faça talvez se meu filho tiver com a mini febre, eu vou ter que Eu sair vou- do meio do dente. Exatamente. Não, e você falou da make ser cara, e, mano, e depilação, fazer a unha. Não, pela total. cara, é Ah, e fácil. nosso tempo, acima de tudo, né? Exatamente. Porra, não tem mais tempo pra ficar me decepcionando, não. Terminar comendo um hambúrguer à noite. Mas me contem, como vocês acham que pode se transformar essa jornada, assim, né, de um casal monogâmico se tornar não monogâmico? Tipo, muito diálogo, né? Acima de tudo, os dois estarem em sintonia, velho. Não É. adianta. Aí cai isso. naquele lugar de uma pessoa, porque ela está afetivamente dependente da outra, aceitar uma condição que ela Sim. não tá afim. É. Isso acontece muito. Muito. Isso. E Eu acho que ainda é um mais perigo. por essa chancela de, tipo, a gente tem que ser desconstruído, não é desconstruído? Isso me irrita, cara, usar essa bandeira pra... Isso é abusivo, cara. Uhum. Você falar que só porque, você é conservadora, você me prende, você... Isso é patético, cara. Isso eu já reparei também em relacionamentos, que essa cartada do você não consegue, né? Você não consegue, né? É. Isso eu acho que é muito sacanagem. Não porque adianta, você é careta, você... Isso é muito escroto. Você percebe que a pessoa tá envolvida com você, vocês têm uma parceria, e aí a pessoa do nada fala, gostaria de pegar geral, e aí ela decide por você. E aí a pessoa, porque tá presa no relacionamento, e fala, né, presa não, né, mas ela se sente... Dependente, né? envolvida emocionalmente, a ponto de falar, caralho, mas será que vale a pena eu largar dele? Será que eu realmente não tenho que me desconstruir? Será que eu que não sou careta? Ele tem razão. Ou ela tem razão. E você fala assim, cara...
Não, isso não vai te fazer bem? Não faça. É E isso que é o diálogo, né? A gente trocar ideia sobre isso, que eu acho que é... E a gente conversa pra caralho. Reclama quando tem que reclamar. É, De tudo. de tudo. De sexo, de dinheiro, de tarefas da casa. Aliás, isso é uma coisa, eu já vi amigas falando, ai, meu marido, eu não consigo falar pra ele que eu gosto mais disso ou daquilo. O quê? A Patrícia, Se no né? meio, Mentira. É muito bom jogar mal. Casada com o Oswaldo. no meio já aconteceu de no meio a gente fala assim, não, esse ladinho aí não, vem pra cá, Sim. sabe? Tipo, Gente, eu acho muito estranho também, entendo que é muito de personalidade, mas eu acho muito estranho quando as pessoas não têm liberdade no relacionamento. que Mas elas é da não cultura conseguem. machista isso. É. O homem, não vou falar de sexo com a minha mulher. Uhum. imagina. Uhum. Sexo é no puteiro. É. Ah. É uma loucura. Nossa, eu isso voltei, pra mim. quer dizer, eu acho, voltei 80 anos, mas talvez não. É. Gente, eu queria finalizar pedindo uma dica pra vocês eu acho que pensando, eu sempre finalizo pedindo uma dica e eu vou entendendo durante o episódio que tipo de dica eu vou pedir, sabe? Tá. E eu acho que vendo vocês, assim, eu acho que é, cara, uma dica de como manter um relacionamento que é monogâmico nos moldes atuais. Cara, disso da individualidade, eu acho que, Sim. enfim, vocês podem dar as dicas aí que vocês... Fala você primeiro, amor. Ai, então, eu acredito. Não, eu acho que é isso. Acho que a partir de... partir do princípio de sempre você procurar um parceiro. Independente de qual molde você quer. Se você quer ser monogâmica, se você quer ter relacionamento aberto, fechar depois, abrir. Ou não, quero ter um relacionamento, mas eu quero cada um... A gente conheceu até um casal que cada um morava num quarto pra ter a liberdade Sim. do sono e tal. Uhum. Não importa, eu acho que o princípio sempre procure um parceiro, alguém que consiga dividir a vida com você de fato. Porque se isso surgir algum dia, ou se você quiser alterar alguma coisa, você não tá trocando ideia com um cara que você... eu sou casada, ponto. Você tá trocando ideia com um parceiro, um cara que quer te ver feliz. Uma pessoa que quer dividir a vida com você. Então, eu acho que se você tem um parceiro, as coisas são mais fáceis de você conversar e compreender. É diferente, né? Total. Eu acho que acima de tudo é isso, mano. É escuta, é você ter liberdade de falar o que você tá sentindo, perceber que você tá sendo ouvido e respeitado e saber respeitar. E acho que isso é um problema da nossa atual sociedade, da nossa geração também. A gente não sabe se doar seu tempo, porque relacionamento é isso, velho. Tem horas que você não tá afim de fazer uma parada, tem horas que é tipo, sei lá, vamos ao cinema? Putz, não sou tão afim de ver esse filme, mas ela quer ver, vamos ver. E, velho, não vai ser uma bosta também, mas vamos ver. Ou é isso, tipo, aniversário de uma amiga que pra ela é muito importante e você nem tem tanta afinidade, o marido dela é meio goiabão, mas você vai, velho. Você tá falando da Luísa, né? Casada com o Pedro. Eu acho que tem um pouco isso. E eu acho que se eu for apontar alguma coisa que eu acho que também ajuda no fracasso de alguns relacionamentos monogâmicos, as pessoas também não gostam de ceder. Isso é Parceria difícil. é você ceder. Mas é isso, é botar na balança. Pô, ela também cede, eu também tô cedendo e tal. E também não perder personalidade. Isso é muito difícil. Nossa, Isso- total. Achar esse... equilíbrio. Por exemplo, que dia que vai sair esse podcast? Olha, acho que daqui um mês, Tá. mais ou menos. Começo de Não, abril? então eu posso contar. Não, é começo de abril? Acho que Porque se é começo de abril, a gente tá em cartaz com o espetáculo Mundo Cão no Teatro do Shopping Morumbi. Às 3 da tarde, Aos sábado sábados e e domingo. domingos. Gabi já foi assistir, ela e o Bernardo. Já fui mesmo! É um Pega seu espetáculo filho pra toda a ou sua família. criança interior. Exato. E é pra toda a família mesmo, é bem legal. Você que gosta de pet, da causa animal, você vai gostar. Que legal. E aí, o que é... então, por exemplo, agora... Main marketing. por exemplo. Main merchanterrupting. Desculpa. Não, eu vou, por exemplo, agora, minha melhor amiga tá grávida. Ai, não sei se eu posso falar. Mas enfim. Ah, mas já vai ser Não, daqui vai um ser mês. abril. Eu não sei, amiga é sua. Eu vou falar que ela tá grávida. Tá. Minha melhor amiga mora fora. E eu vou agora, de surpresa, por isso que eu perguntei, passar uns dias com ela. Ela não sabe e tal. O Will super poderia ir, mas não é uma viagem que ele falaria, nossa, vou passar 15 dias. Ele falaria, não, vamos passar 7, depois a gente faz outro passeio. Mas eu tô indo sozinha, porque a gente não conseguiu resolver o visto dele. E a coisa que eu mais senti da nossa relação com relação a isso foi a liberdade de eu ir fazer uma coisa que eu quero muito, que é ir pro Canadá visitar minha amiga, viver um momento com ela tal, sem em nenhum momento ferir nada do nosso relacionamento. Pelo contrário, de eu falar, caramba, que
cara legal, ele não tá nem um pouco incomodado, pelo contrário, tá mandando um monte de lista de coisa pra comprar pra ele. Incrível! Ele está me mandando pra voltar com uma são mala duas cheia. coisinhas, bobo. Mas toda hora você fala, compra lá pra mim. Pobre não pode jogar dinheiro pra fora. Mas é isso, tipo, você não perder a sua individualidade, esses momentos que você acha importante na sua vida, e ao mesmo tempo aprender a ceder. E isso é uma coisa que, isso a gente não tá falando porque a gente fala, não, tem que fazer isso, essa é a regra, nós somos gênios nisso. Não, isso é uma batalha diária que às vezes a gente se pega, pô, eu tô sendo muito egoísta. Sim. Eu tô sendo muito individualista agora, eu tô pensando muito em mim, eu tô muito pensando em mim, tô zero pensando nele. Ou o contrário, nossa, eu tô cedendo demais e não tô fazendo nada por mim. Não, peraí, eu tenho que ir no meu evento. Então é isso. Gente, obrigada, amei as dicas, foi incrível esse episódio, vocês são maravilhosos, foi muita risada. Laís vai sofrer com os cortes aí, porque foi, enfim, risada atrás de risada, coitada. Mas é isso. Gente, sigam os dois nas redes sociais, por favor, acompanhem o trabalho desses dois. Tá aqui nossa rede? Quer falar? Deve estar por aí, a Laís põe por aí. Onde vai? Vamos pra geral, Nath, aí, geral, vai lá. Aqui, ó, se for aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá por aí. Apoio. E aí, Na lateral. você tem o Embrulha pra Viagem, o Embrulha Sem Roteiro e o Williams Mesa Capa, certo? Isso. E o meu é Maria Paula Lima, o Lima tem 2 L's. Olá! E é isso, gente. Não esqueçam de seguir aqui no Spotify, se você tá ouvindo por aí. Se você tá no YouTube, dá aquele like, ativa o sininho, se inscreve no canal, aquelas coisas que vocês já sabem, tá bom? Valeu, gente. Beijo! Beijo!